Isso. Na pessoa do excelentíssimo senhor presidente desta casa, Ido Brito, eu quero cumprimentar toda a mesa diretora desta casa. Gostaria também de desejar uma boa noite ao público presente. Gostaria muito que essa casa estivesse cheia, né? Na última reunião que estive aqui, foi numa palestra do Dr. Rony, né? Alguns vereadores desta casa se fizeram presentes e a gente deu ênfase à importância da participação popular nas questões de nossa cidade, né? O tema da palestra do Dr. Rony foi sobre a sociedade e suas responsabilidades. Então, é o lugar ideal para tratarmos do assunto. É onde o povo participa, onde o povo discute, onde o povo sugere, onde o povo pede socorro, né? E seus representantes legais, os nobres vereadores, né, estão aqui representando o povo para administrarmos a solução dos seus problemas. Na questão de segurança, eu recebi o ofício convidando para que viesse a esta casa para esclarecimentos de quais providências seriam ou estariam sendo adotadas em referência às ocorrências de vandalismo na cidade de Medeiros Neto. Eu digo aos senhores que o comando da Polícia Militar em Medeiros Neto, em que estou à frente, não tem medido esforços dentro das possibilidades e dificuldades em que a Polícia Militar enfrenta na questão de efetivo, mas nós sempre temos dado atenção, sim, ao povo desta cidade. Nós temos conhecimento das ocorrências registradas de vandalismo, né? Ali naquela Avenida Ribeira Rio, na loja Ribeirão, né? Que os caminhões foram incendiados criminosamente. Temos suspeitos, né? Como também do carro de Zeminha, um Chevrolet Classic, que também foi incendiado. Nós também temos suspeitos. Mas eu digo aos senhores, também tem uma ocorrência de um estabelecimento comercial na Avenida Teixeira do Freitas, Eusita, né? Se eu não me engano é o nome da proprietária, em que houve lá um roubo, né? Para quem não sabe, roubo é um emprego de violência para subtrair, né, algum objeto. Nós também temos suspeito, né? O homicídio de Tutinha, no bairro lá em cima. Nós temos conhecimento que a ordem partiu de dentro do presídio, relacionado ao tráfico de drogas, mas também temos suspeitos desse homicídio. Mas eu quero esclarecer aos senhores que a Polícia Militar cabe à Polícia Preventiva, ostensiva preventiva. No seu artigo 144 da Carta Magna da República Federativa do Brasil, nossa Constituição, reza: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, vou frisar bem esse todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seus seguintes órgãos. Os incisos de 1 a 5 elenca aqui a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. No parágrafo 4º, as polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. No parágrafo 5º, que define a nossa missão, Polícia Militar, diz: as polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública, aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbem a execução das atividades de defesa civil. Onde eu quero chegar com isso? Eu gostaria muito, hoje por volta de meio-dia, 11 horas da manhã, eu dei uma entrevista na Rádio Tropical informando, esclarecendo a população
que está temerosa devido a esses últimos registros de ocorrência de vandalismo, né, de roubo, de furto, né, inclusive o nosso amigo Lúcio, cabeleireiro, teve sua residência invadida por meliantes, onde foi furtado um celular. Né, em plena madrugada, à noite, a ousadia foi tamanha que entraram na casa dele e furtaram os celulares. Né. Eu digo aos senhores que a polícia tem conhecimento, a nossa polícia ostensiva aqui está 24 horas nas ruas, cuidando da segurança da população. Pode observar, a viatura, pode verificar de madrugada, a viatura está 24 horas nas ruas. O comandante tem essa preocupação. Em outros municípios, tipo Lagedão, Ibirapuã, Vereda, nós temos as 24 horas, mas a viatura recolhe, porque o homem humanamente não pode ficar 24 horas lá na rua. Ele tem que se alimentar, ele tem que tomar banho, mas especificamente em Medeiros Neto, a escala é de 12 por 24, 12 por 72. Por quê? Para dar condições ao homem folgar, descansar e o serviço não ser interrompido. Eu fiz questão que em Medeiros Neto essa escala seja diferenciada, para que a população perceba que a viatura está 24 horas na rua com o policiamento, diferente de Lagedão, Ibirapuã e Vereda. Porque é um município menor, que carece também de policiamento 24 horas, que tem o 24 horas, mas o policial recolhe a viatura, porque a cidade fica deserta, todo mundo fora das ruas, o comércio, nada funciona. Então o policiamento lá é 24 horas, mas o policiamento recolhe para o quartel. Mas em Medeiros Neto, não. Certo? Digo aos senhores que a maioria das ocorrências de furto, um ou outro vandalismo de incêndio que houve no carro de Zeminha, posso até citar, está associado ao tráfico de drogas. Não poderia declinar nomes do suspeito, porque o Dr. Sanem já instaurou o inquérito e está com o pessoal dele, que é um policial, um agente, auxiliado pelo setor de inteligência da Polícia Militar, nas investigações. Por isso não declinarei nomes, para não atrapalhar as investigações do delegado. O delegado me pediu apoio em decorrência do efetivo, de carência de efetivo que ele tem para a investigação, e a gente, com o setor de inteligência da Polícia Militar, tem colaborado com o policial civil, com a Polícia Civil, com o doutor Sanem. Hoje, na entrevista, inclusive, foi abordado essa questão da ausência do delegado para ele mesmo dar resposta. Eu até citei que é um particular que ele que tem que responder, mas eu acho que essa resposta em relação à ausência dele, talvez porque as perguntas sejam direcionadas às ocorrências e ele, por estar investigando e as pessoas querem saber nomes, querem resposta, e isso pode atrapalhar as investigações do delegado. Talvez ele possa ele mesmo esclarecer outros motivos, mas o que eu posso perceber é que as pessoas ficam curiosas para saber qual foi a resposta pelas polícias em determinadas ocorrências. O que eu posso dizer aos senhores é que a polícia tem conhecimento de todos os suspeitos dessas ocorrências últimas registradas, desde os furtos, roubos e arrombamentos, bem como os incêndios, temos suspeitos, mas a gente não pode declinar nome enquanto isso, porque eu estaria cometendo um erro muito grande se dissesse quem estava por trás e não tem uma prova cabal. Então, a gente precisa investigar, auxiliar a Polícia Judiciária nessas investigações, para que a população seja informada das respostas das polícias. Digo também que eu gostaria que essa casa tivesse cheia, mas eu acredito que os representantes do povo aqui irão trazer essa informação para as pessoas, que fiquem tranquilas. Nós temos cidades aqui vizinhas, Teixeira de Freitas, uma grande cidade, que os índices, claro que eu não vou comparar o tamanho de Teixeira de Freitas com Medeiros Neto, os mas digo aos senhores que nossos índices são muito baixos para os tempos de hoje, onde o tráfico de drogas está associado em a maioria das ocorrências. Nós estamos bem. A Polícia Militar, eu posso falar pela unidade em que eu comando, nós temos o controle, sim, das ocorrências, inclusive de tráfico de drogas, os nomes, as pessoas envolvidas em nossa cidade que praticam esse tipo de crime. Nós temos, sim, um setor de inteligência atuante, que tem nomes de pessoas, inclusive, envolvidas com tráfico de drogas. Só que é questão de oportunidade, né? A Polícia Militar não pode trabalhar sozinha. Inclusive, eu trouxe aqui
um aplicativo para informar a comunidade, que a Polícia Militar passa agora a adotar. Isso é uma das providências que a gente pode, inclusive, citar aqui, já que a comunidade anseia por uma providência, uma resposta da Polícia Militar. Uma das, a gente pode citar essa, em que a gente convida as pessoas a participar. Eu acabei de ler aí o caput do artigo 144, onde fala da participação de todos, não só da Polícia Militar, e digo aos senhores que esta ferramenta do WhatsApp não é uma ferramenta oficial da Polícia Militar. A comunicação oficial da Polícia Militar com a comunidade é o 190, mas nem sempre nessa cidade funciona, porque quando chove dá problema em todos os telefones, Então a gente fica ilhado em alguns momentos referente à comunicação, não só os telefones fixos, mas também os celulares. Então a gente desenvolveu aqui essa ferramenta, essa comunicação com o público para facilitar. Aí as pessoas dizem, mas Major, se a gente fazer o contato via WhatsApp, meu número está lá. E aí eu não quero me expor, a gente vai filtrar as informações que irão chegar nesse WhatsApp. Claro que o telefone da pessoa está lá, que denunciou, que informou, vai estar lá registrado, mas a gente garante a reserva, o sigilo dessa pessoa que não quer se identificar. Aqueles que quiserem se identificar, que não se opõem, a gente também pode preservar, até por a integridade física delas, mas o que importa para a gente é que a denúncia chegue para a gente averiguar. A gente vai filtrar as informações que vão chegar, para a gente possa estar dando uma resposta à sociedade. Porque as pessoas, elas sabem, geralmente alguma pessoa tem conhecimento do delito, mas fica com medo de represália. Então, ou a pessoa não quer se envolver, o seu vizinho é traficante, ela não quer denunciar, o seu vizinho bate na mulher, ela não quer denunciar. São diversas ocorrências, crimes cometidos e as pessoas não querem participar, mas quer que a polícia dê resposta para tudo. Então a polícia sozinha não pode dar resposta para tudo. Eu digo aos senhores que eu fiz 4 anos de comando no dia 30 de março, que eu estou à frente desta unidade, e nesses 4 anos eu fiz, junto com minha tropa, intervenções além da minha competência, além de nossa competência como Polícia Militar, para darmos resposta satisfatória a esta sociedade aqui, que muitas vezes nos cobra de uma forma como se a responsabilidade fosse unicamente nossa. Então eu digo aos senhores que nossos policiais não estão com medo não, mas eles estão mais prudentes nas ações deles. Porque é fácil o advogado chegar lá na delegacia ou chegar no Ministério Público e dizer que a Polícia Militar espancou o seu cliente. É fácil, isso é muito fácil. Que o seu cliente foi torturado, foi abusado pela polícia, então aí é muito fácil denunciar, mas a denunciar quem comete o delito, o crime, as pessoas não vão. É muito difícil a participação popular. Deixa tudo na responsabilidade só da Polícia Militar. Então eu venho através desta ferramenta aqui que eu vou divulgar o número. A 44ª Companhia Independente de Polícia Militar, com o intuito de melhor servir a sociedade, disponibilizou a partir de 13 de abril mais um serviço de denúncias para a cidade de Medeiros Neto e regiões circunvizinhas, cidades circunvizinhas. Além do tradicional 190, que é o canal de comunicação oficial da Polícia Militar. A companhia disponibiliza agora um número para disco denúncias via aplicativo de mensagens essas instantâneas via WhatsApp para contato com a população. A iniciativa é idealizada pela própria PM a partir da observação de resultados positivos em outras unidades e busca utilizar as mídias sociais e as novas tecnologias de comunicação como aliadas contra o crime. O número será o DDD é o 73, nosso 73 aqui da região, 9996-6259. Repetindo, 9996-6259. Agora um alerta que deve ser acrescentado um 9 a mais. Tá? Então, repetindo, 9996-6259. Devendo ser acrescentado mais um 9. E as denúncias e informações serão recebidas 24 horas por dia.
nossos policiais receberão as mensagens, irão filtrar as denúncias, nosso setor de inteligência irá averiguar a veracidade da denúncia, da informação, e a Polícia Militar irá atuar. O telefone oficial da Polícia Militar continua sendo o 190. O aplicativo é um complemento para a solução de diligências. Todas as atividades que promovam uma maior interação entre a comunidade e os órgãos de segurança pública são positivas. As denúncias anônimas serão analisadas, apontando indícios suficientes, podem resultar em flagrante. Ademais, através do WhatsApp, a população pode enviar informações via áudio, fotografias, vídeo de criminosos, esconderijo de armas, drogas, e o sigilo será absoluto. Explica o idealizador do projeto, do aplicativo. Então, senhores, uma das soluções que a gente busca viabilizar essa interação com a comunidade é esse aplicativo, que eu acho de grande valia, porque é uma mensagem instantânea, né? É uma mensagem que chega, que pode ser recebida, e a viatura deslocar de imediato em caso de um socorro, de uma assistência direcionada ao cidadão. Então, eu acho que isso seria uma grande solução. As questões direcionadas às ocorrências, como eu já disse, as últimas registradas no município, eu digo que isso não pode deixar a população pavorosa, em estado de alerta, como se a cidade tivesse perdido, as autoridades tivessem perdido o controle da segurança do município. Não perdeu, não, senhor. A Polícia Militar continua nas ruas, trazendo segurança para o cidadão, o comércio continua funcionando normalmente. Eu digo até que quando o comércio de Dona Elzita foi roubado, o comércio já estava fechado. Não quero dizer com isso que, porque ela estava funcionando, alegar que o horário não era impróprio, porque era de dia, então não podemos alegar, porque todo mundo já estava com as portas fechadas e ela aberta. Eu acho que não é o motivo de alegar, mas o comércio já estava fechado e ela estava com as portas abertas, e ela já foi vítima 2 vezes e possivelmente pelo mesmo autor. Tá? Então, a informação partiu de dentro mesmo, né? O delegado tem feito as investigações, a polícia tem auxiliado nisso. Não vou me aprofundar muito no caso, para não atrapalhar. O carro de Zeminha, não sei o nome dele, mas é porque a população o conhece dessa forma, eu também o conheço dessa forma. Também tem indícios de vingança, de cobrança do tráfico de drogas. Relação com o tráfico de drogas. Não vou me aprofundar para não cometer o erro de estar antecipando aos fatos. O do incêndio criminoso em relação à casa do Ribeirão, né? Acho que é Ribeirão o nome da loja. Os senhores ficarão pasmos de saber quem foi o mandante. Toda a população ficará pasmada de saber quem foi o mandante daquele crime. Mas eu não vou adiantar, porque compete ao delegado da Polícia Judiciária, com auxílio da Polícia Militar no setor de inteligência, fazer o trabalho dela. Mas nós sabemos a autoria, o suspeito de ter mandado queimar os 2 caminhões. Não tem nada relacionado com o tráfico de drogas. Tá? Isso é o que eu posso adiantar. O homicídio de Tutinha. Tutinha estava preso por envolvimento, há uns tempos atrás, com o tráfico de drogas. Tutinha foi preso pela Polícia Militar com uma grande quantidade, uma pedra enorme de crack. Foi preso dentro de casa, não apanhou, foi preso tranquilo, sem resistência. Ficou um tempo preso, inclusive recambiado para Teixeira de Freitas, depois foi solto. Eu soube que os traficantes, inclusive a ordem do presídio, saiu e vinha cobrando o débito dessa pedra que foi apreendida. Os familiares estavam pagando o débito da droga. Né? E a família não sabia o quanto devia, porque pagava, esse dinheiro nunca acabava de pagar. O débito era eterno. Então a ordem para matar Tutinha veio do presídio, também o delegado está fazendo as devidas investigações.
o Savinho, que também foi acometido de disparo de arma de fogo em nossa cidade. Eu acho que foi no dia 6. Acho que Tutinho morreu no dia 2. No mesmo dia... a ocorrência de Dona Zita, que foi no mesmo dia de Tutinha. O de Savinho foi no dia 6. O Sávio é envolvido com tráfico de drogas, já foi preso, né? Mora nas imediações da 7 de setembro, se eu não me engano. E o Savinho, a polícia tem feito as investigações, o setor de inteligência tem buscado acompanhar toda a movimentação de Savinho, mas Savinho não fica em casa, se esconde no mato, vive em barracos montado de maneira bem arcaica para fugir da polícia. Né? Vive no meio do mato, tem uma rede de informantes com rádio de contato que o protege. Isso em Medeiros Neto. Então, a gente pede à população que participe com denúncias para materializar e colocar o Savinho atrás das grades. Ele foi alvejado, possivelmente por briga de pontos de tráfico de drogas, que ele estava entrando em outra área e o traficante mandou atirar nele. Né? Certo? Então, dentro desses 4 anos, a gente não via ainda a guerra do tráfico declarada entre traficantes, mas já está se iniciando. Então, se a população não acordar, a tendência é piorar. E a gente não pode depositar a responsabilidade somente na Polícia Militar. É preciso que cobre dos seus deputados melhorias na segurança, que se faça projetos aqui nesta casa para melhoria da segurança. Tem bairros desassistidos pela polícia, não tem posto... No início do meu comando eu falei nesta casa aqui e que a prefeitura tinha aprovado para construir um posto policial no bairro lá em cima. Nós publicamos isso na imprensa com fotografias da viatura da Ronda Rural, da viatura que daria assistência naquele bairro Dorico Pinto e Populares, e ficou só na fala. Então é preciso sair daqui de dentro. O major sugeriu, mas o major não pode fazer. Eu preciso da ajuda desta casa, do povo, para que eu possa ampliar a segurança dessa cidade, do município. Então eu fico também um pouco com as mãos atadas, querendo trabalhar, mas sozinho eu não posso fazer. Então é preciso que, eu sei que a crítica tem que ser construtiva e não pejorativa para denigrir, para colocar no chão, como eu já ouvi as pessoas, o comando da polícia, os policiais serem atingidos nesta casa por alguns vereadores que não se expressam de forma respeitosa com a polícia militar, e eu não posso concordar com isso. Então eu não pedi direito de resposta, porque eu não posso descer a dar resposta a uma pessoa que não respeita o próximo, que quer ali para fazer politicagem. Eu não posso entrar nesse mérito. Então eu não nem peço ao presidente desta casa a resposta, porque eu não vou entrar na baixaria de alguns que não sabem se comportar. Então eu me respeito, me dou respeito, e a população merece respeito. E não vim aqui fazer encenação, eu não vou ficar aqui fazendo encenação para a população que espera uma outra resposta do comandante. Então é essa a resposta que eu tenho que dar para a sociedade. A gente deve sim buscar soluções junto às autoridades, policial, militar e civis, e contribuir para a melhoria, e não denigrir, para manchar, para fazer politicagem. Eu não posso participar e concordar com esse tipo de comportamento. Todas as vezes que for convidado para vir falar nesta casa, eu virei. Não tenho nada a esconder. Né? Se presidente, se eu estiver me alongando, você pode me interromper. Eu virei esta casa esclarecer. Já disse aqui em outros momentos que os distritos de responsabilidade de Medeiros Neto não têm policiais efetivos, porque nós não temos efetivo. Né? Recentemente convidei os 5 prefeitos da área de responsabilidade do meu comando, que é Vereda, Lagedão, Ibirapuã, Medeiros Neto e Itanhém. Chamei os prefeitos para a responsabilidade lá no comando, inclusive o senhor Nício Costa esteve presente, porque nós temos aí para acontecer formatura no 13º Batalhão de um efetivo de policiais, e se os prefeitos não se mobilizarem para garear efetivo de homens para vir para aqui, nós iremos ficar na defasagem mais ainda. Então, no próximo dia, se eu não me engano, dia 27 de abril, estarão formando novos policiais
74 policiais estarão formando no batalhão de Teixeira para distribuir da região de Itamaraju para cá. Então, a gente tem condições de ter um efetivo considerável para minimizar os problemas de segurança do nosso município. Major, só me permita, essa casa eu estive a semana passada em reunião com o senhor no quartel, e a semana passada essa casa já entrou com uma moção que será designada ao secretário de Segurança Pública, ao Comando Geral da Polícia Militar no Estado da Bahia e ao senhor governador do Estado da Bahia, solicitando que seja olhada com carinho a situação de Medeiros Neto com relação aos soldados, os alunos que estão sendo formados no 13º Batalhão de Teixeira de Freitas. Essa moção já se encontra a caminho de Salvador. Obrigado. Eu até peço desculpa, senhor presidente, que eu convidei o presidente também, não na mesma oportunidade com os prefeitos, mas logo após o término, eu convidei todos os presidentes das câmaras de vereadores da área da região em que eu sou responsável pela segurança, e na oportunidade conversei com o senhor Hildo Brito sobre a participação desta casa também no engajamento de buscar, junto aos deputados, junto ao comando, junto à Secretaria de Segurança Pública, providência no sentido de obter mais viaturas, né, que nós estamos lá em Salvador com várias viaturas novas, né, para serem distribuídas para o estado da Bahia, e também policiais que estão formando. Nessa oportunidade, o presidente da casa me confirmou que iria formalizar este documento, né, conforme está confirmando perante ao público aqui. A gente até agradece, porque não depende só do comandante fazer esse esforço em estar dizendo das necessidades, porque o comando da polícia sabe. Eu dizendo, ela sabe quantas viaturas tem aqui, sabe o ano da viatura, sabe o estado de conservação, mas nós dependemos da política interna. Então, onde está doendo mais, tem que quem está pedindo, quem está sendo lembrado, se a gente ficar esperando que caia, não vem. Tem que correr atrás. Então, meus amigos, eu digo aos senhores que eu gosto, já adotei essa cidade, eu sou de Salvador, mas eu amo Medeiros Neto, porque eu já trabalhei aqui no passado. Inclusive, eu estava vendo, vou até confidenciar para os senhores, eu estava vendo uma matéria jornalística, eu era capitão na época, e estava vendo uma matéria, uma página do jornal Alerta, em que eu estava sendo entrevistado sobre a atuação da polícia contra o tráfico de drogas em Medeiros Neto. E quando vi aquela matéria, eu me vendo hoje, o major me via há alguns anos atrás, há mais de 10 anos, aquela matéria, e eu olhava assim, eu mesmo fazendo a minha análise do eu de hoje e do eu do passado. É a mesma pessoa, com o mesmo compromisso, com a mesma vontade de trabalhar. Então a gente mesmo se analisa, se critica, se autoavalia, e aquela matéria me fez uma reflexão. Eu sou a mesma pessoa. Eu voltei lá atrás e digo, este aqui sou eu. E a minha vontade de trabalhar é a mesma. Agora a gente esbarra em alguns momentos de dificuldades e a gente busca ajuda. E é isso que eu vim aqui nesta casa hoje, né, para buscar ajuda da população, dos senhores vereadores, né, que lancem projetos, que dêem sugestões, que participem. Como eu recebi alguns empresários algum tempo, ano passado, quase no final do ano, recebi vários empresários lá, para ir lá reclamar, criticar, mas construir também. Construir. A reunião foi muito saudável, nós fizemos lá, pontuamos as dificuldades, as sugestões que foram levadas lá, e a Polícia Militar tem buscado isso, a participação popular das pessoas, para que a gente tenha dias melhores. Muito obrigado. O Major. Pois não? Pois não? Sim. Quando a gente menos espera, pode acontecer que ninguém é inatingível. Então, assim, esse trabalho, eu sempre sei que a polícia vem fazendo, e às vezes aqui eu elogio quando tem que elogiar, e às vezes também
inteligência, ele sempre foi feito em Medeiros Neto, ele sempre foi implantado durante esses 4 anos que o senhor disse, porque, assim, eu gostaria de saber isso e gostaria de, assim, tem um caso à parte que me deixa triste e que me deixa angustiada, porque, assim, eu sei que era uma pessoa pobre, eu sei que era uma pessoa que a gente conhece há tanto tempo, viu nascer aqui, eu sei que era uma pessoa que, às vezes, usava droga, mas era uma pessoa que não fedia ninguém, e assim, morreu muito trágico. Então, eu gostaria, assim, se esse contato, essa parceria com a Polícia Civil, se isso é desde os tempos, eu falo o caso de Gilvan, que, assim, que a gente fica triste aqui nessa casa, porque nós encaminhamos vários ofícios a vários órgãos, não tivemos uma resposta. E, assim, a maçonaria enviou, e a maçonaria teve uma resposta e a gente não teve. Então, esse trabalho, desde essa época, ou antes dela, já era implantado, Major? Senhora Jadna, né? Vereadora Jadna. Sim, a inteligência, nós temos trabalho de inteligência desde quando eu assumi como nós temos, mesmo deficiente, mas trabalhamos com informações. Né? Eu digo à senhora que quem recebeu a ligação denunciando a autoria do crime de Piau foi eu que atendi o telefone. Nós produzimos um relatório, que esse relatório não pode ser considerado como 100% de certeza, porque cabe investigação, né? Cabe aprofundamento da denúncia. Mas quem ligou para mim de outro estado informando que o autor estava com a arma que cometeu o crime do Piau, isso foi transmitido para a autoridade competente para se investigar. Foi transmitido. Inclusive, na época, eu procurei a doutora Olívia, juíza, falei com ela e passei a situação para um agente de inteligência que trabalhava comigo, e isso foi informado à autoridade para aprofundamento. Então, eu não posso afirmar se isso foi aprofundado, se foi buscar o autor no outro estado, eu não posso, porque compete à Polícia Judiciária. Eu apenas fui facilitador, pois não? Polícia Civil, doutor Sami, delegado de polícia. Então, assim, eu não posso afirmar que foi aprofundado, porque cabe à Polícia Judiciária. E também isso foi uma informação extraoficial, não foi documentado isso para o delegado oficialmente. Foi feito a nível de parceria, de troca de informações. Isso não foi documentado e encaminhado para ele por escrito. Como a gente faz? Isso é a parceria, como esses crimes últimos que foram acometidos aí algumas pessoas na cidade, e a gente, por estar na rua, policial tem facilidade de contato com a sociedade, então a gente tem mais facilidade de obter a informação. Então, não oficialmente, a gente transmite isso para o delegado, para ele fazer o trabalho dele. Então, de aprofundamento, de provas, de reunir provas. Então, nós não temos nada palpável, porque, inclusive, o possível autor estaria em outro estado. Então, não me competia ir lá no outro estado. Não tem mandado de prisão, não está em estado de flagrância. Então, o caminho é via Polícia Civil, Polícia Judiciária. Senhor Major. Nada, doutor. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Major pela a presença nessa casa, né, por ter dado uma especial atenção de comparecer ainda nessa segunda-feira, visto que segunda passada eu mesmo pedi que o presidente dessa casa lhe encaminhasse ofício, solicitando a presença aqui hoje, ou o dia que pudesse vir. Como o senhor mesmo já disse, a situação do nosso município e também dos distritos nos é preocupante, realmente. Os índices, se a gente for analisar, com os números que o Estado nos mostram, são pequenos, mas justamente por ser índices pequenos os nossos, e por a gente sempre ter morado, vivido, crescido numa cidade onde os nossos índices são realmente baixíssimos na questão da criminalidade, né, na questão do homicídio, na questão do vandalismo, é que nós pedimos essa atenção ao senhor. E como eu disse, o que nós,
queríamos ouvir desse comando justamente essa questão do que está sendo feito, né? Qual as ferramentas que esse comando tem ou tenha desenvolvido para que o nosso povo viesse a recuperar essa tranquilidade, né? Ora, esta que tem sido oferecida durante anos, né, no seu comando. E aqui nós tivemos aqui a divulgação desse número, que eu faço questão de divulgar na minha comunidade, no meu distrito, para que as pessoas, né, possam relatar, possam fazer contato e denunciar os crimes. Porque Nova Lídice hoje também tem crescido o número de distribuição de drogas. E é preocupante para nós que temos filhos aí chegando na adolescência, porque cresce o número de traficantes, cresce a oferta e cresce, junto com isso, a nossa preocupação e a criminalidade. Tanto a preocupação de nossos filhos acabar indo por um caminho desse, quanto também a preocupação dos que vão nos causar algum dano de arrombamento ou de agressão própria para ter o dinheiro para comprar essa droga. Então, é justamente isso. Eu sei das dificuldades, né, que a polícia tem enfrentado nesse estado, que realmente tem sido um descaso muito grande, porque nós somos usurpados no nosso direito de cidadão pelo baixo número do efetivo que o governo nos oferece. É um direito nosso, a segurança pública. Mas, infelizmente, né, o problema continua sendo o mesmo, o número do efetivo para nos proteger, que infelizmente chega a ser 10 vezes mais baixa do que a lei obriga. Em outros casos, nós ficamos, como alguns distritos, nós ficamos à mercê, né, de quando aparece uma viatura que dá uma sacudida e que dá uma intimidada, né, no vandalismo e no tráfico de droga. Então eu gostaria de pedir tanto ao major como também aos nobres colegas para que a gente pudesse não parar aqui essa nossa conversa de hoje, mas que a gente pudesse aprofundar essa conversa entre nós, desenvolvendo ou procurando métodos de resolvermos. Um deles já está aí. Eu acho que não deveríamos deixar só nessa moção, mas que possamos criar uma comissão junto com o prefeito municipal e procurar o secretário de Segurança Pública do Estado, procurar os deputados que nós votamos, para que eles possam comprar essa briga e ir aos responsáveis para que nós possamos receber desse governo, que é a obrigação dele, viaturas e policiais para o nosso município. E podermos sentar para desenvolver outros projetos que venham inibir, né, que venha nos dar mais segurança, tais como um sistema de segurança, de monitoração, para que possa inibir a criminalidade. Essa divulgação desse Zap é muito importante, né, mas eu acho que a gente tem capacidade de também desenvolver outros programas juntos. Então eu gostaria que essa conversa não se encerrasse aqui, mas que possamos estendê-las, marcar uma reunião, para que junto com o Legislativo e o Executivo, né, e o comandante da polícia, o promotor de justiça, o delegado, possamos sentar para desenvolver métodos para combater essa criminalidade. Sei que, como diz a Carta Magna, a obrigação da Polícia Militar é justamente nos dar essa segurança. Agora, infelizmente, não tem tido condição, o Estado não tem dado condição para que nós possamos receber aquilo que nos é de direito. Senhor vereador, só ratificando a questão da participação desta casa junto ao comando da Polícia Militar, não só esta casa, mas o Ministério Público,
a própria Polícia Civil, para juntos buscarmos soluções e melhorias para a nossa segurança. Eu sinto falta dessa reunião, sinceramente, porque dentro desses 4 anos eu me senti trabalhando só. Então vai chegar o ponto, eu espero que a gente não deixe chegar a esse ponto de reunirmos após o ladrão entrar na casa da gente. Né? Até informo aos senhores que já não cabe mais nos dias atuais, não é em Medeiros Neto não, não se cabe mais nos dias atuais a gente dormir com a porta aberta. Não se cabe mais nos dias de hoje a gente dormir com janelas e portas abertas. É triste dizer, mas é uma realidade. A gente não deve dormir. Não quero assustar ninguém, não. É em todo lugar. É no país inteiro. Porque o jovem que foi aliciado por droga, que se viciou, ele quer sustentar a sua necessidade de fazer uso da droga. Então, se ele não tem dinheiro, ele vai furtar, ele vai roubar, ele vai matar para saciar o seu vício. Né? Ele vai bater no parente, começa a roubar dentro de casa, furtar dentro de casa. E daí ele amplia para sustentar o seu vício. Então, eu não estou querendo assustar ninguém, é comum isso, a gente está vendo nos jornais todos os dias, mas a gente alerta as pessoas para que não façam item. Mas a questão da segurança, ela está sob controle, eu ratifico as palavras, nós temos o controle, a polícia está atenta, sabemos quem são as pessoas. Quando eu cheguei aqui, alguns meliantes faziam tráfico à luz do dia, na porta das escolas, eu acabei com isso, intimidei mesmo, eu corro atrás e aperto esse povo. Agora, flagrantear é difícil, você encontrar em flagrância é difícil, né? As pessoas, eles são forçados a mudar os modos de operação para continuar fazendo tráfico de drogas, porque a polícia tem vigiado, a polícia tem incomodado. Mas se a população participar, eu tenho certeza que a gente vai dificultando um pouquinho mais. Bom, Gostaria de endossar a palavra dos colegas, parabenizar pelo seu trabalho e os seus comandados que a gente tem acompanhado constante nesse município, mas infelizmente o nosso país não tem justiça. A gente sabe do trabalho dos policiais, pega, prende, amanhã está solto, está de fora. é uma realidade. Infelizmente, existe advogado até para isso, para ganhar dinheiro, mas está lá na porta para ter aquelas leis que liberam essas pessoas que ficam amedrontando a todos nós. Hoje, nós é que somos os presos. E os bandidos estão soltos. Se nós tivéssemos uma lei há 30 anos atrás para ir acabando com essa raça, eu garanto que hoje não teria mais nada disso. Sinceramente. Ficariam com medo de fazer. Ficariam com medo. Porque, vou te falar uma coisa, nós não estamos vivendo mais em paz em canto nenhum. É viajando, é em sua casa, você não pode dormir com a janela aberta, você não pode fazer mais nada. Então a gente sabe do trabalho do seu comando. Mas aproveitando então o que o colega Francisco falou, se nós precisamos aprofundar, vamos reforçar e pedir a presença do delegado que é a Polícia Civil, para que ele possa vir aqui também, mostrar o seu trabalho e a sua ação com esses acontecimentos. Então vamos reunir, vamos pedir que, se ele hoje está meio apertado, talvez segunda-feira não possa, que a sessão vai ser no interior, né? Mas aí é que é bom, vereador. Mas seria bom se o delegado, que realmente quem corre atrás dessa situação, e a polícia dele está entrega na mão daqui, tome conta do seu abacaxi. Então ele vai ter que descascar esse abacaxi. É isso que eu queria dizer, Maio. Parabéns pelo seu trabalho, dos seus comandados que a gente tem acompanhado direto, e eu tenho conhecimento de todo o seu trabalho aqui nessa cidade. Obrigado, vereador. Depois eu quero fazer uma pergunta também. Obrigado, senhor, por ter atendido o convite dos colegas. É sabido por todos nós que vocês, enquanto polícia preventiva,
de ostensiva nessa questão que o senhor abordou, também é a mais bem informada das coisas que acontecem ou quem são. É tanto que quando a gente propõe a saber, acha que você já está há muito tempo num caso. Já tive diversas vezes acompanhando também, conversando com o senhor, e é visto, parece um bairro onde eu nasci, criei e moro, que é a Nossa Senhora Aparecida e especialmente São Setembro. Então é visto hoje assim como se fosse um lugar que acontece tudo, como nos lugares não acontece. E não vejo desta forma, claro, percebo e vejo, isso o senhor sabe muito mais do que eu. A pergunta minha para o senhor é a seguinte forma, pode ser óbvia, né? Mas é só uma dúvida minha. Esses lugares com maior índice que a inteligência do senhor já sabe, elas também têm uma vigilância de maior quantidade, ou se passa mais vezes do que um outro bairro que não tenha os comandados ao carro, ou esteja mais vezes nesses lugares, ou nos momentos que esses alunos à noite, porque às vezes quando eu percebo que eu deixo os meninos, como eu deixo de carro, nós temos hoje à noite muitos que estudam na sede, lá no final. Ok. E eu guardo o carro e às vezes eu fico no muro esperando, às vezes só olhando para ver se eles, quem são os meus alunos mesmo, onde eles moram. E às vezes passo e às vezes eu não vejo, né, algum carro, nem assim, nesses horários. Também, como também tem outros aqui também para outros bairros, estão um pouco violentos. Mas hoje a periferia dos alunos noturnos nossos está muito ligada a essa periferia. É uma preocupação da integridade dessas pessoas, como a vereadora já falou. Depois de acontecido, a gente não fala, né? E muitos, eu discordo da fala do meu colega, e Deus nos livre de eu fazer qualquer lei nesse país que venha exterminar ou que venha fazer com que os advogados não possam usar as suas funções, que isso é um direito. E nem todas as vezes a gente gostaria que os filhos da gente usassem droga. Quem é de nós que gostaria que os filhos usem droga? Ninguém. Ninguém. Qual pai que deseja que o filho use droga? Quantos pais sofrem e morrem pelo filho nessas questões? E a violência, né, pela insensatez, pelo vício, acaba matando pais, mães, os próprios. E a gente não deveria nunca fazer uma lei sim para acolher, para respeitar o direito que tem, não importa seja drogado ou não, ou criarmos mais condições de poder tratar essa doença, essas questões, e não criarmos lei para exterminar. Estariam voltando a Hitler com que raça somos nós, ou que superiores somos nós, porque não somos viciados, ou que tipo de vício temos, somos secretos? Isso não concordo. É uma posição minha enquanto isso. Então, essa é a minha questão, senhor, se tem esse extensivo maior, e em especial também a Juracitaba, porque quando assim trabalhava e era diretor daquela comunidade, nós tínhamos um policial que ficava lá, passava na escola, dormia, então a gente saía no final de semana, mas sabia que estava, e hoje, mesmo tendo casa, eu sei que o ostensivo o senhor não tem, isso é a dificuldade ostensiva, não tem, mas nos finais de semana, onde que dá isso, como é que é a logística operacional do comando em relação ao distrito, povoado e esses bairros assim, na cidade que a inteligência do senhor tem como uma visibilidade maior de incidência criminal? Pois não, vereador. O setor de inteligência é carente também de efetivo para demanda, que é toda a área, né? Então nós pontuamos sim a demanda onde o bairro ou a rua, onde ocorre com mais frequência algum tipo de delito. A gente lá e pontua. Então, o que chama atenção é escolas, né? A frequência de pessoas querendo aliciar nas portas das escolas, e a gente tem dado atenção nos momentos de pico, né? De aluno saindo das escolas. Né? Então, a viatura tem feito esse trabalho de um ponto base no horário que dá mais frequência de alunos nas ruas, nas praças, esperando o transporte. É o momento que o aliciador vem para querer vender a droga. Então, a gente tem pontuado isso.
Os horários de ônibus chega de madrugada 11 até meia-noite, que chega das faculdades também. Agora, especificamente, a 7 de setembro, é um lugar de difícil acesso, em relação que apontou a viatura, você não consegue ver o crime, né? Então, apontou a viatura, o informante já está lá, algum olheiro, a viatura chegou, então você não consegue visualizar o criminoso cometendo o delito. Você até sabe quem é o criminoso, mas você não vai encontrar a droga com ele. Então, por isso que o trabalho de inteligência é um pouquinho mais aprofundado. A viatura passa lá, sim, nos horários, para trazer uma tranquilidade até para as pessoas de bem do bairro, da rua. Mas a gente sabe que a atuação da PM no bairro, ela não é muito, ela não é 100% de certeza de se achar ou de, mas faz o trabalho preventivo. Não só na 7 de setembro, como no Dorico Pinto, como no Mutirão, né? Que no final de semana tem sido uma rotina de festas, aí é um prato cheio para o traficante. Inclusive, senhor presidente, eu gostaria que o senhor, na oportunidade de registrasse isso, que a gente poderia, junto à prefeitura, não sei qual é o setor correspondente, estabelecer critérios para fornecimento de alvará de funcionamento de eventos nos finais de semana. Horário, porque tem gente colocando festa, fechamento de rua até 3, 4 horas da manhã, e aí que vem os delitos. A venda de droga, pessoas drogadas, e vai querer aliciar ou até cometer assalto, roubo. Há pessoas que não tem nada a ver, que vai passando, ou criar uma confusão no ambiente do evento, que também não tem nada a ver, mas o ambiente proporciona. As pessoas chegam com ofício lá, eu não tenho recebido ofício de quem promove eventos, se não vier com autorização da prefeitura, do órgão competente. E se vier com horário acima das 2 da manhã, eu não aceito. Eu tiro a responsabilidade de como gestor da polícia, eu não aceito, porque estaria contribuindo para que o delito ocorra. Eu não aceito. Então, eu gostaria que o senhor provocasse isso, porque eu já chamei o responsável pelo setor, mas continua frequente as pessoas chegando lá com ofício, inclusive com autorização, quer dizer, a pessoa chega com ofício, com o carimbo do setor, como se tivesse autorizado. Então, eu não aceito mesmo assim. Ele tem que ir lá dar um timbrado, autorizo fulano de tal a fazer, e coloca lá o período que vai ocorrer o evento, autorizando o fechamento da rua. Eu só aceito desta forma. Então, e mesmo assim tem acontecido os eventos. Então a prefeitura precisa, inclusive, fiscalizar esses estabelecimentos que estão fazendo eventos sem uma devida autorização, com alvará de funcionamento vencidos, né? E isso gera violência, contribui para o aumento dos índices de violência na nossa cidade. Pois é, Jorge, a questão do horário, até porque eu acredito, amanhã eu vou ter, foi bom o senhor ter falado, eu vou ter uma conversa com o menino representante do setor aí, porque eu acho a coisa mais fácil que tem de controlar, porque se eu vou fazer uma festa, eu vou chegar e ele vai dizer, olha, a permissão sua é só até as 2 da manhã. A partir desse horário, ou eu paro a festa, ou a polícia já está autorizada a parar a festa, né? Porque deixe-me ver seu horário de funcionamento aí para este evento hoje, fornecido pela prefeitura. Então eu vou ter que estar obrigado a cumprir rigorosamente com aquele horário. Então eu acho que o setor aí, basta o setor aí para resolver. Se ele entrar nessa tese aí de só fornecer o alvará para esse horário aí, tá fácil de resolver. Eu vou ter uma conversa com ele essa semana. Ok, senhor presidente, mas é bom a gente utilizar de critérios, porque existem eventos diferenciados. Por exemplo, você vai fazer um evento no Acrem, vai fazer um evento na praça aqui da prefeitura, com palco, né? Vai fazer um evento em portas fechadas, tipo uma boate, como tem ali próximo ao Posto Glória, tem um evento, espaço de eventos. Então, é um evento privado. Vai cobrar ingresso, então ele tem que prover de segurança privada e tem que observar os critérios de segurança das pessoas que vão frequentar o ambiente. Tem que ter sinalização,
extintor de incêndio, tem que ter as saídas de emergência sinalizadas. Então, tem um monte de critério que esse rapaz responsável por alvará tem que observar quando fornecer esse documento. Por quê? Porque nós temos exemplo de Santa Maria, se não me engano, no sul do país, que morreram várias pessoas por causa de um incêndio de uma banda que estava tocando, e o bombeiro se complicou porque autorizou, a prefeitura se complicou porque autorizou, e o promotor do evento também foi responsabilidade porque não cuidou da segurança devida das pessoas. Então, eu não recebo ofício observando esses critérios. O São João último, nós exigimos que o bombeiro viesse fazer uma vistoria no circuito, tanto da parte elétrica, porque tinha várias bandeirolas, como também do palco, né, para não acontecer um desabamento e machucar pessoas. Então, a rede elétrica de alta tensão, tudo isso foi observado, o posicionamento do palco, foi o bombeiro que veio. Então, é esse critério que eu digo. Claro que são eventos menores no dia a dia, final de semana, e se aproxima o São João, e todo mundo quer fazer festa na ponta de rua, a gente precisa observar esses critérios de segurança das pessoas. É essa observação que eu quero fazer, e deixar aqui essa ressalva. E a resposta do nosso amigo Eliezer, nosso vereador que pediu referente a 7 de setembro e outros lugares, a gente tem, mesmo com deficiência de efetivo do setor, de policiais envolvidos na inteligência, credenciados oficialmente para fazer a atividade, pela demanda que se tem de necessidade de atendimento, de pontuar os locais necessários, não só no município de Medeiros Neto, mas em outros municípios que também fazem parte integrante da área de responsabilidade da companhia, a gente tem sim carência de efetivo, mas não fechamos os olhos. Nós pontuamos, onde houver o delito, por exemplo, no mês de abril já teve um homicídio no bairro Dorico Pinto, próximo ao estabelecimento. Então, aquele ponto já é alvo de observação da PM. A gente pontua lá na estatística, e é um bar que é frequentado aos finais de semana, tem movimento, então requer uma atenção maior da PM. Então, a gente pontua dessa forma. Não só após o fato ocorrer. Claro que o parâmetro é o fato ocorrido, para a gente, né, preocupar, né, a iluminação do local, o difícil acesso de pessoas, de veículos, né, a movimentação do ambiente, do espaço de bares, né? Então, tudo isso contribui para que a gente tenha um olhar diferente para determinado local. Ok? Ô, Major, gostaria só de dirigir a pergunta para terminar, por favor. Muito obrigado por o senhor ter vindo aqui. Gostaria que o senhor fizesse, se puder, trabalhar em parceria com nós, vereadores, tipo formalizando uma minuta, para a gente até pedir, indicar o executivo sobre esses detalhes, desses tantos de alvarás que são permitidos para um único final de semana, 3, 4 festas, que não tem efetivo que vai dar para cobrir a segurança. Exatamente. Eu estava agora, sábado, em uma, e enquanto a polícia estava dando combate, 2 policiais estavam dando combate numa ponta, na outra já saiu gente com as pedras grandes do calçamento, jogando. Eu tive que, no momento, até ligar o 190. Eu falei, eu sei que tem os 2 policiais aqui, mas não está dando conta. Aí que depois que eles deram a volta, pegaram os 2 miliantes e acabou a confusão. Mas o que eu quero deixar é convidar o senhor, nós temos esse ponto dos alvarás e também temos o ponto desse centro. Eu não sei quanto custou para a Polícia Militar aqui na festa de São João, ela é toda monitorizada, esse centro nosso aqui. Tem várias câmeras, eu não sei quanto custa, porque a gente para fazer uma monitoração desse centro, nessa avenida Bom Jardim, na Praça Bernardo Muniz, enfim, aqui mais próximo, até mesmo na nossa Praça Nossa Senhora Aparecida, para a gente ter uma ideia de uma parceria. Veio uma sugestão da Polícia Militar, nós vamos pedir ao prefeito, até mesmo se a Câmara tiver condições de reviar o que sobra da Câmara, sim, pedir em relação a isso, que vamos sentir mais segurança. Por exemplo, aqui no salão, foi assaltado? Foi durante o dia? Foi. Mas se tivesse uma câmera ali, ó, esse malandro aqui que entrou aqui, nós vamos atrás dele, nós vamos pegar. Então é uma coisa, é uma parceria que devemos trabalhar também aqui. Outro dia eu estava ali na Pedrosa, teve também
os policiais, sem fardas, brigaram violentamente. Isso para mim eu nem classifico como policial, porque policial é policial toda hora. Se ele viu o erro, ele tem que consertar. Exatamente. Se ele quiser fazer alguma coisa, que ele vá longe, sai fora da sociedade, que fique exclusivamente particular dele. Mas quem é polícia 24 horas, como nós somos vereadores 24 horas, todo momento que nós saímos dentro na cidade, nas ruas, nas casas, as pessoas cobram a gente como vereadores. Gostei da presença que o senhor veio aqui, o senhor deu a satisfação. Várias outras pessoas, até mesmo do nosso governo, que está aí, do senhor Nilson, nunca veio aqui para dar uma explicação, nem sobre educação, saúde, até mesmo dessa questão de alvará. Nós temos que pedir ao senhor, se o senhor puder, trabalhar junto com a Câmara, Sim. com o nosso Legislativo, fazendo uma nota que nós vamos fazer novos projetos e enviar ao prefeito. Aí vai caber a ele ou não executá-lo. Muito obrigado, boa noite. Só informar o nosso vereador que nós já temos um projeto de vigilância eletrônica. A princípio, eu convidei para participar os bancos, porque seria o que talvez financiasse, o que contribuísse para a aquisição dos equipamentos, para monitorar a cidade, não só no período de evento, ela ficar aí constantemente, que ajudaria na vigilância da cidade. Esse projeto não foi apresentado ainda nem à Câmara, nem ao prefeito, mas, a princípio, nós discutimos com o próprio gerentes de banco, que a gente buscou, o CDL também, para que viabilizasse condições de financiar a aquisição ou aluguel desses equipamentos. Nós temos relacionados isso lá, as necessidades, precisa de atualização de mercado, de preço, mas a gente juntos podemos, sim, já algumas cidades já funcionam 24 horas o monitoramento, vídeo monitoramento, por que não o Medeiros Neto? Nós só fazemos isso no período do São João. Diga-se passagem, no ano passado não foi feito o monitoramento, porque não havia recurso pela prefeitura, que todos os anos a prefeitura que banca esse monitoramento no São João. E o ano passado não foi monitorado porque não havia disponibilidade de recursos. Então, esse ano aí já devemos pensar na segurança do evento do São João. Essa ideia que o senhor fala do monitoramento é muito importante, dessa vigilância, não só no período de eventos, mas para trazer uma tranquilidade para as pessoas do comércio, na área dos bancos, de geral, a segurança das pessoas. Podemos iniciar pelo centro e estender isso aos bairros, viabilizando de iluminação, de calçamento. A gente pode estender futuramente para os bairros, mas o projeto importante que a gente pode estar discutindo junto com esta casa, uma solução para que a gente possa ter melhores dias. Esses alvarás também é muito importante, que as pessoas agem muito politicamente dentro de Medeiros Neto, entendeu? Principalmente quer fazer 15 dias, quer fazer festas em determinados bares e pensa que a polícia está ali só à disposição dele. À disposição, é verdade. Então, vou lá, pego um alvará, olha, se não me der o alvará, eu não voto. Se não der, mas não pensa na A gente segurança. pode, inclusive, seu vereador, fazer elencar os mais contumazes e estar solicitando. Bingo para arrecadar dinheiro para isso. Bingo e toda semana, aí é cachaçada, é dinheiro, e aí droga. Então a gente pode pontuar, fazer uma reunião, elencar uma relação dessas pessoas e discutir junto, encaminhar para essa casa, para junto ao setor responsável, a gente filtrar isso aí e melhorar, Major, esta casa mais uma vez agradece a costumeira colaboração de Vossa Senhoria, no sentido de todas as vezes tem sido realmente um grande parceiro, de todas as vezes convidado para vir nessa casa prestar alguns esclarecimentos. O senhor gentilmente tem nos colaborado. Essa casa mais uma vez agradece imensamente a tua presença. Eu que Muito agradeço obrigado por tudo. aos novos vereadores. Olha bem, na medida do possível, nós orientamos.
Né? É a mesma coisa que o presidente da casa falou sobre alvará. Se não tiver com alvará, a polícia vai lá e fecha. Ou eu só posso intervir se houver uma ocorrência, se houver uma provocação. Aí eu vou cobrar tudo. Porque não compete a polícia cobrar alvará. Mas se tiver um estímulo, alguma solicitação da comunidade para intervir naquele ambiente por motivo ou outro, briga, qualquer desavença que tiver ali, que a polícia for lá, a gente já averigua tudo. Chama o responsável pela casa, que o ambiente dele foi que proporcionou o evento e que causou algum desentendimento, alguma desinteligência, então a gente já inclui logo o proprietário da casa para responsabilizá-lo também. E quando há menor nesses ambientes de festa, cabe também, a polícia não fecha os olhos não. Ela orienta, recomenda que o menor, procura até ver o responsável dele se ali estiver, para responsabilizá-lo com a permanência dele ali. Inclusive orientá-los que naquele horário o menor não deveria estar mais no ambiente onde tem bebidas, pessoas consumindo álcool. Então, é a exposição da criança. E aquelas crianças que são encontradas sem os seus responsáveis, a gente até, quando se vê que o menor está envolvido em algum delito, a gente solicita o conselho tutelar, né? E ele já tem sempre auxiliado para registrar ocorrências e a gente dá o apoio para a condução, junto para guardar até as conselheiras na questão da segurança e devolve o menor em casa. Isso tem ocorrido. Mas nem sempre a polícia tem essa disponibilidade, porque às vezes se envolve em outros eventos, em outra ocorrência, então não é com muita frequência que isso ocorre, porque também não compete a polícia fazer tão somente cuidar de criança. Tem que ter juizado, tem que ter um trabalho voltado para isso. Então é um conjunto de coisas que a gente pode, junto nessa casa, providenciar. Olha quantos temas nós abordamos aqui no bate-papo. Conselho tutelar, juizado de menores, pode ter guarda municipal para cuidar do patrimônio público e várias outras coisas que nós juntos aqui podemos buscar soluções para a melhoria do patrimônio, da vida das pessoas, de ir e vir, da iluminação, videocâmera, várias sugestões surgiram num bate-papo como esse aqui. Imagina o público presente que quer ali falar, quer sugerir, pessoas da comunidade que sofrem na pele alguma coisa, quer lá falar, quer dizer, ô major e tal. Então, isso é muito importante, esse debate, por isso que eu venho de coração aberto para responder, sem esconder nada, muito transparente. É assim que a gente constrói dias melhores. Obrigado. Muito obrigado, major.